chegar São Judas Tadeu. Olha, o Flamengo treinou muitas cobranças de falta durante todo o dia ontem. 43, faltando 2 para bater, corrido na falta, prepara. Atenção, perde pra bola, bateu, gol, campeão, Brasil! Mas, quando se trata de clássicos cariocas, principalmente com o Flamengo envolvido, o clima é bem diferente. O Flamengo é um dos times mais populares do país e sua torcida é conhecida como a maior do mundo. Já a rivalidade carioca envolve outros grandes times como Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo. O clima hostil entre as torcidas é uma característica marcante desses clássicos, com provocações, cânticos e até mesmo violência. Infelizmente, esse comportamento muitas vezes ultrapassa os limites do esporte e prejudica a imagem do futebol brasileiro. No entanto, é importante ressaltar que os clássicos cariocas têm uma enorme importância na história do futebol brasileiro. Esses jogos são marcados por muita emoção, tensão e rivalidade, e costumam atrair multidões aos estádios. Ao longo dos anos,
Esses jogos têm proporcionado grandes momentos para os torcedores, como gols históricos, viradas incríveis e disputas acirradas. Portanto, apesar das rivalidades acirradas e do clima hostil, os clássicos cariocas são uma parte fundamental da história do futebol brasileiro e merecem ser valorizados e apreciados pelos torcedores de todas as equipes. Flamengo e Vasco da Gama protagonizam um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Depois de um período de empates consecutivos, os últimos anos foram marcados pela supremacia dos rubro-negros, que tem um retrospecto de muitas vitórias de 2019 até hoje. Acabou que quem falou demais, acabou sendo vice. Daqui pra frente agora só dá Flamengo. Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 399 vezes, com 156 vitórias do Flamengo contra 132 do Vasco, além de 111 empates. O rubro-negro já balançou as redes 543 vezes, enquanto o Cruz-Maltino comemorou 513. O respeito voltou? Quem é o maior rival? Qual clube? É porque você não falou o clube, né? É qual clube? Qual será que você acha? Não sei, é porque eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo, então a distância é imensa, né? Mas tem que ter, né? Porque isso é muito regional, né? Tem. Vou fazer o seguinte, eu vou pra casa e vou pensar em alguém, sei lá, que se aproxime, porque eu não consigo ver. Bom, valeu, obrigada. Vai lá então. Valeu, Emerson Sheik, então, liberado. Às vezes ele larga uma polêmica dessas, né? Ele não sabe de quem a gente estava falando. A gente tem que lembrar aqui que é Eurico Miranda, presidente do Vasco, quem fala essa frase. O respeito voltou, tá bom? Volta. Olha aí, olha aí. O Vasco? Tá de sacanagem. São 245 jogos entre as duas equipes na história somente pelo Campeonato Carioca, com 98 vitórias rubro-negras, 79 cruz-maltinas e 68 empates. Levando em conta apenas os jogos pelo Brasileirão, considerando a unificação dos torneios, há mais equilíbrio. O Flamengo venceu o Vasco 23 vezes contra 19 dos cruz-maltinos, e foram registrados ainda outros 23 empates. A última vez que os dois se enfrentaram foi no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Vasco por 3-1 e se classificou para a final. O primeiro jogo havia sido 3-2 para o rubro-negro, que venceu por 6-3 no agregado. Com a volta dos cruz-maltinos à Série A do Brasileirão, já há a certeza de mais embates entre os gigantes do Rio em 2023. A história de Flamengo e Vasco é marcada por grandes públicos no estádio, especialmente quando se trata de jogos decisivos do Campeonato Carioca. Curiosamente, os 10 maiores públicos registrados no clássico são de jogos que ocorreram pelo estadual. Os jogos que lideram a lista foram disputados nos anos 70 e 80. Em primeiro lugar, está a partida em que o Flamengo venceu o Vasco por 3-1, em 4 de abril de 1976, com um público de 174.770 pessoas. Em segundo lugar, temos o empate em 0-0, ocorrido em 22 de dezembro de 1974, que atraiu 165.358 torcedores. O terceiro lugar fica com outra vitória do Flamengo, por 2-1, em 6 de dezembro de 1981, com 161.989 espectadores presentes. Além desses, outros jogos que integram a lista dos 10 maiores públicos incluem empates sem gols e placares de 1-1 e 2-1. É evidente que esse clássico carioca tem uma longa e emocionante história, que continua atraindo fãs do futebol de todo o Brasil. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva o Valença pro Maracanã que vai chorar muito. A ponta esquerda. Mais uma vez ele tenta a linha de fundo, cruzamento pro Romário, recebeu baixinho, girou, olha o gol! Gol! Flamengo e Fluminense duelaram em 442 oportunidades, com a equipe da Gávea tendo uma ligeira vantagem sobre o rival. Foram 161 vitórias do Flamengo, 141 empates e 140 vitórias do Fluminense. Já quanto ao número de gols, foram 637 bolas na rede em favor do rubro-negro, contra 582 para o tricolor. Considerando apenas o Campeonato Carioca, foram 263 confrontos até o momento, com 95 vitórias do Fla e 82 do Flu, além de 86 empates. Com mais de 100 anos de história, o que não falta é placar elástico quando Fla e Flu entram em campo. E, mais uma vez, a maior goleada no clássico é favorável ao time da Gávea. Em 10 de junho de 1945, o tricolor foi derrotado por 7-0 na disputa pelo torneio municipal, em São Januário. Pirillo estava inspirado no dia e foi o grande artilheiro do jogo com 4 gols marcados.
Tião ainda fez 2, enquanto Adilson, 1. Em 2 de dezembro de 1989, uma data memorável para os torcedores do Flamengo, marcou a despedida do Galinho, nosso grande ídolo, com a camisa 10 do clube. Para tornar este momento ainda mais especial, o adversário foi o Fluminense. No estádio municipal de Juiz de Fora, pelo Campeonato Brasileiro, o rubro-negro amassou o Fluminense com uma vitória por 5-0, com gols de Zico, Renato, Luiz Carlos, Uidemar e Bugica. No total, Zico marcou 728 gols em 1.132 jogos disputados, sendo 89 deles pela seleção brasileira, 67 gols. Os torcedores do Flamengo guardam com muito carinho as memórias desta partida histórica. E falando de Zico, o clássico Fla-Flu coleciona uma lista extensa de goleadores. Porém, apenas um pode se orgulhar de ocupar o topo, Zico. Durante as décadas de 70 e 80, o Galinho foi o grande problema da torcida tricolor, registrando uma média de 0,43 gols por partida diante do Fluminense. E trouxemos também para vocês algumas vezes que esses dois se enfrentaram e tivemos um número bastante expressivo de torcedores para acompanhar o clássico. Flamengo 0-0 Fluminense, com um público de 194.603 pessoas, ocorrido no Campeonato Carioca de 1963. Flamengo 5-2 Fluminense, com um público de 137.002 pessoas, ocorrido no Campeonato Carioca de 1972. Flamengo 2-1 Fluminense, com um público de 136.829 pessoas, ocorrido no Campeonato Carioca de 1972. Flamengo 3-3 Fluminense, com um público de 136.606 pessoas, ocorrido no Campeonato Carioca de 1964. Flamengo 1-0 Fluminense, com um público de 124.432 pessoas, ocorrido no Campeonato Carioca de 1979. Tamo junto. Valeu. Volto com você aí, Emerson, daqui a pouco eu volto. Ah, te dá uma frasinha aí, tem como? Fica à vontade, é teu. Só provocadinha, porque também eles me encheram o saco, pô. Jogaram como nunca, perderam como sempre. Flamengo e Botafogo protagonizam um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, com tantas histórias, grandes jogadores, como Zico e Garrincha. Além de partidas fantásticas nos gramados do Maracanã, Nilton Santos e Caio Martins. O último jogo pelo Campeonato Carioca 2023 terminou em vitória do rubro-negro por 1-0, gol de Matheus Gonçalves, ampliando o retrospecto positivo do Fla contra o Botafogo. Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 378 vezes, com 141 vitórias do Flamengo contra 113 do Botafogo, além de 124 empates. O rubro-negro já balançou as redes 577 vezes, enquanto o alvinegro comemorou 519. São 237 jogos entre as duas equipes na história somente pelo Campeonato Carioca, com 93 vitórias rubro-negras, 77 alvinegras e 67 empates. Contando também as partidas dos anos em que a Taça Guanabara foi realizada separadamente do primeiro turno do Carioca, este número vai para 249 partidas, com 94 triunfos do Flamengo, 82 do Botafogo e 73 empates. Se resolvermos considerar outros torneios estaduais, então, como o Torneio Municipal e a Copa Rio, vamos para 268 jogos, com 100 vitórias rubro-negras, 88 alvinegras e 80 empates. Levando em conta apenas os jogos pelo Brasileirão, temos 63 partidas e o resultado que prevalece é o empate, 27. Ainda aconteceram 23 triunfos do Flamengo e 13 do Botafogo. Se contarmos competições como a Taça de Prata e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, são 66 jogos, com 29 empates, 24 vitórias do rubro-negro e 13 do alvinegro. E o Flamengo está fazendo valer sua vantagem na estatística geral, quando o assunto é retrospecto recente. Nos últimos 16 confrontos, são 12 vitórias do rubro-negro, enquanto o Botafogo venceu apenas 3 partidas, com um empate no período. E trouxemos também para conferir alguns públicos marcantes desse duelo, sendo eles: Flamengo 2, Botafogo 2, 158.477, 29 de abril de 1979, Campeonato Carioca. Flamengo 2, Botafogo 1, 149.191, 1º de junho de 1969, Campeonato Carioca. Flamengo 2, Botafogo 1, 129.794, 17 de abril de 1977, Campeonato Carioca. Flamengo 3, Botafogo 0, 128.277, 18 de março de 1979, Campeonato Carioca. Flamengo 1, Botafogo 0, 127.849, 18 de abril de 1976, Campeonato Carioca. E também temos algumas decisões importantes entre os dois que o mais querido acabou se consagrando grande campeão.
como o Campeonato Brasileiro de 1992, Taça Guanabara de 1995, Campeonato Carioca de 2007, Taça Guanabara de 2008, Campeonato Carioca de 2008, Campeonato Carioca de 2009, Taça Rio de 2009. Esquerdo tirou, aí o Souza, ele e o Edson. Recomeça lá com o Renan. O Joel é muito engraçado, Luiz. Na hora do gol ele não comemorou não, ele ficava gritando pra todo mundo: o jogo não acabou, o jogo não acabou. E a torcida do Flamengo agora definitivamente toma conta do Maracanã. Uma das discussões mais acaloradas entre os torcedores de futebol do Rio de Janeiro é sobre qual é o maior clássico carioca. E nós, flamenguistas, temos muito o que falar sobre isso. Como todos sabemos, o Flamengo é o maior clube do estado e, consequentemente, seus jogos contra Fluminense e Vasco são sempre muito aguardados pelos torcedores rubro-negros. E é justamente por isso que o clássico das multidões, entre Flamengo e Fluminense, é o mais antigo e tradicional clássico carioca. Mas não podemos deixar de lado o clássico dos milhões, entre Flamengo e Vasco, que é uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A história desses dois clubes é marcada por jogos decisivos e muita rivalidade dentro e fora de campo. E a emoção que esse clássico proporciona aos torcedores é incomparável. Porém, sabemos que há aqueles que defendem que o maior clássico carioca é o clássico vovô, disputado entre Fluminense e Vasco. Essa rivalidade também tem uma longa história e muitos jogos decisivos, mas nós, flamenguistas, sabemos que o Flamengo é o maior clube do Rio e que nossos jogos contra Fluminense e Vasco são sempre os mais aguardados. Independentemente de qual é o maior clássico carioca, sabemos que a rivalidade entre os clubes é algo que faz parte da história e da cultura do futebol no Rio de Janeiro. E nós, torcedores do Flamengo, temos muito orgulho de nossa história e tradição. Que continuemos a valorizar e respeitar as tradições e rivalidades de cada clube, e que possamos sempre viver grandes emoções nos clássicos cariocas. E para você, qual é o maior clássico carioca? Deixe sua opinião nos comentários. Caros torcedores rubro-negros, a rivalidade entre os clubes cariocas é uma das mais intensas e marcantes do futebol brasileiro. E quando falamos em rivalidade no Rio de Janeiro, logo pensamos em Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Começando pelo Vasco da Gama, podemos dizer que essa rivalidade é uma das maiores do futebol brasileiro. Flamengo e Vasco protagonizaram grandes jogos e disputas decisivas ao longo da história, o que aumentou ainda mais a rivalidade entre as duas torcidas. A rivalidade também se estende fora de campo, com muitas provocações e discussões nas redes sociais e mídias em geral. Mas apesar de toda a rivalidade, também há momentos de respeito entre os dois clubes. Já o Fluminense é o clube mais antigo entre os quatro e a rivalidade com o Flamengo vem desde o início do futebol carioca. Flamengo e Fluminense disputam o famoso Clássico das Multidões, que é o mais antigo clássico carioca. Embora a rivalidade entre os dois clubes não seja tão intensa quanto a rivalidade com o Vasco, os jogos entre Flamengo e Fluminense são sempre muito aguardados e disputados. Por fim, temos o Botafogo. Embora a rivalidade com o Flamengo seja menor em relação aos outros clubes, as provocações e discussões entre as duas torcidas sempre existiram. A rivalidade também se estende ao futebol de base, com muitos jogos decisivos disputados entre as categorias de base dos dois clubes. É importante lembrar que a rivalidade entre os clubes cariocas faz parte da história e da cultura do futebol no Rio de Janeiro. E embora em alguns momentos essa rivalidade tenha gerado momentos de tensão, é fundamental que haja respeito e fair play entre as torcidas. Que possamos continuar a viver grandes emoções nos clássicos cariocas, mas sempre com respeito e amor pelo futebol. Um dos grandes diferenciais dos jogos entre Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco é a presença da torcida nas arquibancadas e o clima nos estádios. Quando se trata de futebol no Rio de Janeiro, é impossível não lembrar dos estádios lotados, das bandeiras tremulando e das torcidas cantando e vibrando juntas. O Maracanã é o estádio mais emblemático do futebol carioca e é palco dos jogos mais importantes dos quatro clubes. E quando o Mengão joga lá, a torcida rubro-negra lota o estádio e faz um verdadeiro espetáculo nas arquibancadas. A torcida do Flamengo é conhecida por ser uma das mais apaixonadas do mundo e a atmosfera que ela cria nos jogos é algo único. Já por sua vez, quando o Botafogo joga no estádio Newton Santos, a torcida alvinegra também comparece em peso e faz um grande espetáculo. A torcida do Botafogo é conhecida por sua paixão e seu amor incondicional pelo clube,
e essa paixão se reflete nas arquibancadas. Já o Fluminense, que tem o estádio do Maracanã como sua casa, também conta com uma torcida apaixonada e vibrante. Quando o tricolor entra em campo, sua torcida faz um verdadeiro espetáculo nas arquibancadas e empurra o time rumo à vitória. Por fim, temos o Vasco da Gama, que tem o São Januário como seu estádio. A torcida vascaína é conhecida por sua paixão e por ser uma das mais fiéis do futebol brasileiro. Quando o Vasco joga em casa, sua torcida costuma fazer um grande espetáculo e empurrar o time rumo à vitória. O clima nos estádios durante os jogos entre Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco é algo que não se vê em nenhum outro lugar do mundo. A paixão e a emoção que a torcida carioca transmite para o campo é algo que faz parte da história do futebol brasileiro. Que possamos continuar a viver grandes emoções dos estádios cariocas, sempre com respeito e amor pelo futebol. E assim chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Compartilhe esse vídeo com seus amigos rubro-negros. E também para aqueles que não são, para que eles também possam assistir a esse vídeo. Para que a gente possa compartilhar as curiosidades, fatos interessantes, história e muito mais sobre o mais querido. Muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima. Saudações rubro-negras.